Muito boa tarde, você está aqui no Sextou com DCE, o nosso programa semanal que te deixa por dentro de tudo que rola no Diretório Central dos Estudantes da Unesc, a nossa universidade comunitária. E se você quer garantir a sua meia entrada em eventos culturais, como cinemas, shows e muitos outros benefícios, você tem que fazer agora mesmo a sua carteirinha estudantil, porque por apenas R$ 35,00 você garante descontos o ano inteiro. Então passa hoje mesmo lá no DCE e garanta a sua, gente. E hoje a gente vai falar sobre leitura. Você sabia que ler estimula o raciocínio, combate o estresse, estimula a criatividade? Hoje a gente vai falar sobre hábitos de leitura e a gente está recebendo aqui a Iris Darouti, aqui no estúdio. Ela é acadêmica de letras da 7ª fase. Iris, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada. Imagina, Iris. Vamos lá, vamos começar a conversar sobre leitura. Eu, assim, particularmente, eu tenho certa dificuldade de manter hábitos de leitura, porque eu tenho aí um dia a dia muito corrido, nem sempre eu consigo, né, de fato, parar para ler. Então, eu geralmente acabo lendo antes de dormir. E tem, assim, um momento ideal pra gente ler, ou se você não tiver tempo antes de dormir, é uma boa escolha também. Olha, o hábito de leitura, ele é uma coisa que ele tem que ser construído dia após dia, né? Então, é necessário que tu separe um pequeno momento do teu dia, nem que seja para ler um pequeno parágrafo, enfim, para tu sustentar esse hábito de leitura na tua vida, porque, como tu disse, né, é uma coisa que auxilia em questões pessoais, em questões profissionais, no autoconhecimento. Então, é importante que se tenha uma certa regularidade, é importante que se tenha também um espaço próprio para isso, porque quando a gente fala em leitura, existem dois tipos de leitura, assim, né, se tu for pegar numa grande escala. Existem as leituras mais palatáveis, que são aquelas mais fáceis, né? Que tu lê o texto, ele é uma coisa fluida, então ele é mais fácil de tu entender. E existem aquelas leituras mais complexas, que podemos tomar como exemplo os textos lidos na faculdade, enfim, aqueles mais teóricos. Ambos os textos, eles demandam bastante foco, só porque quando a gente fala em textos teóricos, por exemplo, mais difíceis, mais complexos, eles demandam muito mais foco, atenção, ferramentas para que tu compreenda aquele texto da melhor forma. Então, é necessário que tu tenha um espaço, ferramentas que te auxiliem, dicionário, textos complementares. Então, tudo depende da questão do grau, né, de dificuldade daquela leitura, mas é importante sim tu ter esse hábito diário e contato com a leitura, né, porque ela é muito importante para a formação cidadã. Muita gente aí fala que as pessoas estão parando de ler, cada vez menos estão lendo. Você concorda com isso? Você acha que as pessoas realmente estão parando de ler ou elas estão lendo outros conteúdos ou lendo de outras formas? Eu acho que a tecnologia, ela é uma coisa que, se usada da maneira certa, ela te traz inúmeros benefícios, né? Como a gente estava falando ali antes, a questão do Kindle, a questão de livros em ambientes digitais, né? Ele é essas coisas, elas trazem benefícios, mas se tu não souber usar da forma mais adequada, né, como são as telas, por exemplo, isso acaba prejudicando a questão da leitura. Então, é importante, sim, tu ter acesso, né, a livros digitais e tudo mais, mas é importante também ter acesso a livros físicos, porque eles trazem, assim, o afastamento das telas, né, que é uma coisa que hoje em dia, assim, é difícil quem não tem acesso à tela, pelo menos, sei lá, 10, 15 minutos do dia. Então, o livro físico, ele te distancia um pouco das telas, ele te deixa um pouco mais focado do que, por exemplo, tu lê no celular, entendeu? Então, eu acredito que tudo depende do jeito com que tu lida com as situações. Então, eu já tive momentos na minha vida em que eu li menos, que é a famosa ressaca literária, né? Então, eu acredito que leitores formam leitores e instigam novos leitores a começar a ter o hábito, a suscitar o hábito. Então, quando eu tive essa minha ressaca literária, eu tive apoio, uma rede de apoio. Eram colegas que me auxiliavam, eram a questão familiar, né, o meu núcleo familiar, eram pessoas que eu conhecia, pessoas das minhas redes sociais. Então, foi um grupo de pessoas que me instigou a voltar a ler, professores, aquela coisa toda. E, para mim, na minha opinião, o que funciona mais são livros físicos. Claro que cada um tem as suas especificidades, né?
Mas para mim o que funciona mesmo é livro físico, é papel, é coisa palpável, sabe? Então, quanto mais longe das telas eu ficar, melhor. Mas, claro, cada um tem o seu gosto, né? O seu jeito melhor para fazer a leitura. Mas no aspecto geral hoje, que, por exemplo, as pessoas elas trabalham muito com as telas, né? Eu me tiro como exemplo, eu trabalho o tempo todo com rede social, com mídias, então ou é a tela do computador ou é a tela do celular 24 horas. Nesse caso, realmente, eu acho que ter uma leitura física é algo que me tira desse foco, né? Você acha, assim, que as telas, então, hoje, talvez elas atrapalhem um pouco, caso você opte por ler no celular? Olha, a questão do Kindle, como a gente estava falando antes, né, que é uma coisa focada para aquilo, na minha opinião, e no meu uso também, ele é um pouco mais tranquilo, assim. Quando eu leio pelo celular, pelo notebook, por exemplo, eu sinto que outras coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que é importante, na hora da leitura, tu preservar o foco naquilo, porque não só para a leitura, depois, quando tu vai fazer outras coisas na tua vida, tu consegue focar apenas naquilo, sabe? Então, acho que tu consegue se concentrar melhor, tu consegue entender muito melhor aquilo que está sendo lido. Claro que, como eu te falei, né? Cada um tem a sua especificidade, tem que ir experimentando, ler livros físicos, ler livros em ambientes digitais, e aí cada um vai descobrindo o que melhor lhe agrada, né? Aqui na academia, geralmente, na universidade, né, a gente precisa fazer muitas leituras que muitas vezes são técnicas e que não são exatamente a leitura assim, mais agradável, que você vai ter um prazer lendo, né? Que é artigo, sei lá, coisas técnicas específicas de cada curso. Na tua opinião, ter esse hábito de leitura com livros de literatura que não são exatamente técnicos, eles ajudam as pessoas a fazerem uma leitura mais facilitada depois? Com certeza. Eu acho que existem algumas coisas, né, que dá para serem ditas sobre as leituras técnicas na universidade, né? Uma delas é que na leitura e com aquelas ferramentas que eu já mencionei anteriormente, né, que são os textos complementares, os dicionários, videoaulas, enfim, tu vai compreender o texto, mas na releitura tu compreende muitos detalhes que antes passaram despercebidos porque tinham detalhes que eram mais relevantes para a primeira leitura. Então, eu acho que textos complexos da universidade, no meu curso, por exemplo, a gente faz leitura uma vez, aí a gente reflete sobre aquilo que foi lido, depois a gente lê novamente, a gente percebe coisas que anteriormente a gente não tinha notado. Então, eu acredito que uma das coisas que mais me ajuda, enquanto universitária, é a questão da releitura. Textos teóricos e perguntar para o professor e ir atrás de buscar outros textos para fazer intertextualidade, né? Que é relacionar um texto com o outro. Então, acho que é importante a questão da releitura. Acredito que abarca muito nessa questão do entendimento de textos teoricamente difíceis, né? E esse teu hábito de leitura, ele vem ali desde a infância, no caso? Olha, eu leio desde muito nova, assim, sabe? Eu fui instigada a gostar de ler pela minha mãe, pelos meus familiares, porque minha mãe sempre me contou muitas histórias quando eu era bem novinha, né, pra eu dormir. Ela não tem o ensino básico completo, mas ela sabia umas histórias, então ela me contava as histórias e aí eu fui instigada a buscar o livro daquelas histórias. Então, assim, é uma coisa que vem desde muito, muito nova, né? E teve um certo momento na minha vida em que eu não conseguia mais ler, não conseguia mais me prender a um livro. E eu fiquei um bom tempo, acho que fiquei 2 anos da minha vida, assim, sem conseguir pegar um livro e concluir ele, sabe? E depois desse meio tempo, eu acabei conhecendo pessoas diferentes, com ideias diferentes, né? E que liam bastante. E eu falei, meu Deus, mas eu gostava muito de ler, por que eu não voltei mais a ler? E às vezes a gente fica engessado também em ler aquilo que o outro gosta e não aquilo que a gente gosta. Porque para além da leitura para tu aprender, existe também a leitura por prazer, assim, tu leu aquilo que te apraz, sabe? Então, eu fui buscar aquilo que eu gostava. Então, eu busquei livros de autoajuda que, por vezes, as pessoas não consideram como bons livros, enfim, né? Mas é aquilo, cada um sabe do que gosta, do que lhe agrada, né?
Então, eu busquei livros de autoajuda, eu busquei romances, e eu fui vendo também o que, nesse meio tempo, eu gostava bastante. E fui aprendendo a voltar a ter o hábito da leitura. Hoje em dia, uma vez que eu faço o curso de letras, né, além dos textos teóricos, a gente tem acesso à literatura, a esses livros, né, que são físicos, aos livros digitais. A gente tem acesso a diversos âmbitos, assim, né, da leitura. Então, eu vejo como foi importante eu ter esse costume de ler, esse local para ler, esse local de silêncio para ler, esses materiais de apoio para eu conseguir compreender o texto melhor, a questão da releitura. Então, acho que tudo isso contribui para tu entender melhor todo e qualquer texto e a vida, na verdade, porque os livros, eles auxiliam bastante não só na questão da leitura, mas na questão da escrita, na questão da fala. Então, são inúmeros benefícios. Quanto mais tu lê, mais tu consegue se desenvolver, né, pessoal, profissionalmente. Com certeza é um grande incentivo à criatividade, né? Desenvolver a criatividade. E você também canta, né? Canto. Dá uma palhinha pra gente, não me quero. Se quiser, pode dar. Ai, meu Deus. O que você gosta de cantar? Eu me considero uma pessoa muito eclética, assim, sabe? Mas, eu acho que eu gosto muito de pop e MPB. Eu gosto MPB. De um pouco de tudo, mas pop e MPB, eles são aquilo que eu mais gosto de cantar, sabe? E além de cantar, você também compõe? Olha, assim, eu escrevo algumas coisas, mas eu nunca tive coragem de publicar, mostrar, enfim, né? Um dia, quem sabe, a gente mostra. Sim. Agora, se quiser dar uma palhinha pra gente, se não quiser, a gente finge que não aconteceu. A gente vai numa capela mesmo? A capela mesmo. Ok. Vocês conhecem Trevo da Ana Vitória? Conheço. Tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço, casa, se decide bater asa, me leva contigo pra passear. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Que coisa mais linda, gente. Obrigada. Trouxe conteúdo e talento hoje, né? Mas enfim, voltando aqui ao nosso assunto. Geralmente no ensino médio eles pedem algumas leituras que a gente diz que são leituras obrigatórias, né? Que geralmente elas caem no vestibular. Muitas pessoas, elas se sentem não estimuladas à leitura e muitas vezes elas colocam culpa nesses livros. Eu, por exemplo, no meu ensino médio, eu não tive interesse algum de ler esses livros clássicos, mas hoje eu vi que eu errei, assim, porque são clássicos que falam muito sobre a cultura do nosso país, né? E se eu pudesse voltar atrás, eu acho que naquele momento eu leria, mas eu não tinha essa consciência. Por que isso acontece? Porque as pessoas realmente não criam desde pequenas esses hábitos, elas não são estimuladas a ler, e aí de repente elas chegam num ambiente que aquele livro é imposto, né, de alguma forma. São importantes, claro, né, tipo, não tira essa importância, mas eu queria ver a tua opinião sobre isso. Vou falar um pouco da minha experiência, assim, enquanto estudante do ensino médio, né. A gente fez a leitura do Dom Casmurro, que é um clássico, né, do Machado de Assis, e o que eu sentia era que eu precisava daquilo não para eu ler, para eu entender, para eu debater, sabe? Mas porque ia cair no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, tinha essa pressão de que eu precisava terminar até chegar o Enem, porque senão eu não ia entender as coisas que caíam lá sobre literatura. Então, ficou essa pressão. E eu acredito que vai um pouco da abordagem, na verdade, do professor, né? Diante da literatura, das leituras em sala de aula. Então, a gente fala muito sobre isso no curso, né? Que não é para a gente abordar o texto como se ele não tivesse significado, como se ele não tivesse sentido nenhum, como se ele não tivesse uma história, né? Como se a gente analisasse só questões estruturais e não a história, ou analisar só a história e não questões estruturais. Então, acho que o professor ele tem que
conseguir fazer essa questão de apresentar o livro ao aluno, auxiliar, né, no entendimento daquele livro, porque Dom Casmurro, assim como muitos clássicos, são livros difíceis, né? Não é uma leitura que tu vai lendo e tu vai compreendendo, são palavras difíceis, né? É uma coisa muito diferente daquilo que muitos jovens leem, né? Então, acredito que o professor ele tem que mediar esse processo, ele tem que auxiliar os alunos, conversar sobre o livro, porque, como tu falou, né, é muito importante ler clássicos. Eu acho que no nosso curso a gente fala muito sobre isso, sobre ler clássicos, sobre entender o que acontecia em determinadas épocas, o que era escrito em determinadas épocas, né? E para a gente entender também, fazer essa remontagem, né, para os dias atuais e antigamente, como que eram postos esses livros, como que eram postos esses autores. Então, acho que é importante o professor mediar esse processo de uma forma que o aluno ele se sinta acolhido para compreender esse texto, não somente para Enem, mas assim, para levar o texto para a vida, sabe? Que legal. E eu vejo que tu tá com uns livros aí do lado. São sugestões de leitura, isso? Eu trouxe 3 livros que eu li e eles... Quando eu li, eles foram muito chocantes, assim, sabe? Eles me marcaram de alguma forma, né? Positiva ou negativamente. Então, eu trouxe Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu posso falar um pouquinho sobre ele? Fica à vontade. Ele vai abordar a história da Carolina. Ela é uma mãe, ela é uma catadora de papel e ela mora na favela do Canindé, né? Então, ele vai abordar o dia a dia dessa mãe, as angústias dela, né? Enquanto uma catadora de papel que não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, quando eu li ele, eu achei ele muito importante para enxergar além da nossa bolha, né? Porque às vezes a gente se incumbe numa bolha de que tudo dá certo, tudo é lindo, todo mundo é feliz, todo mundo dá certo, sabe? E ela traz um lado triste, né? Que é a fome, é a pobreza. E como ela tinha alegria, assim, apesar dos pesares, sabe? Como ela carregava alegria, isso fez eu ressignificar também muitas coisas na minha vida, sabe? Dar valor a diversas coisas, assim. E eu acredito que um clássico seja aquele que, apesar de ser escrito, sei lá, 50, 100 anos atrás, ele não deixa de ser atual. E esse livro, ele fala muito sobre isso. Ele foi escrito em 1950, por ali, né? Mas ele não deixa de ser atual. Eu acho isso uma das coisas mais incríveis desse livro, assim. Eu também já tive a oportunidade de ler esse. Eu acho que eu li ele umas 3 vezes, porque ele é muito impactante a nível, assim, de tu ficar embasbacado, assim, do nível de atualidade que ele tem, né? Parece que ele foi escrito ontem à noite, porque Sim. são os mesmos problemas sociais, situações muito parecidas com a atualidade. E, nossa, ele realmente, eu até me arrepio lembrando que é muito marcante. Então, super acho válida essa sugestão, porque ela é uma aula de sociologia, assim, muito intensa. O segundo livro que eu trouxe, ele é um pouco mais antigo, assim. O nome dele é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Eu não vou saber pronunciar muito bem o nome do autor, mas ele tem um nome bem comprido, né, consideravelmente, e ele é alemão, então fica um pouco complexo para mim, mas resumidamente é do autor Goethe. Então, aqui o jovem Werther, ele vai escrever cartas, né, então é um romance epistolar. Ele vai escrever cartas relatando a um amigo dele sobre a vida dele, sobre os problemas, porque ele é um cara muito melancólico, sabe? Então, ele vai relatar como a vida dele é triste, como a vida dele é caótica. E ele tem um romance que é inalcançável, que é um romance pela Charlotte, que está prometido em casamento para o Albert. Então, assim, é muito triste ao mesmo tempo que dá muita vontade de tu terminar, sabe? Pra saber o que acontece no final, sabe? O que vai dar? Ele vai ficar com ela, ele não vai ficar, o que vai acontecer? Então, assim, e é um livro muito triste também. E eu gosto muito de coisas que me fazem repensar e tudo mais, assim como o da Carolina, né? Esse me fez repensar as angústias da vida. Às vezes a gente acha que é simples, mas às vezes eu me identificava com as coisas que ele falava. Então, assim, ele foi um livro muito interessante. E
se eu não estou enganada, ele foi o primeiro romance epistolar que eu li. Romance epistolar. O que é epistolar? Em epístolas, em cartas. Que então, eu não me lembro de ter lido outro tão marcante quanto esse, entendeu? Então, é uma indicação muito boa. E existem versões hoje em dia, né, que vem com diversas coisas, como eu te falei, né, materiais de apoio. E tem algumas versões, como essa da Antofágica, por exemplo, que vem com videoaulas, vem com textos complementares. Então, te faz entender muito mais aquele universo que o autor escreveu, entende? Legal. A gente mostra talvez para aquela câmera ali? Pode ser. Mostra para cá. Chique. E esse é o da Carolina. E a minha última indicação é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica responsável por cuidados paliativos e afins. E aqui ela meio que conta uma pesquisa, me pareceu, sabe? Sobre a questão de pacientes terminais, como que eles lidam, como que ela enxergava que eles lidavam, como os parentes desse paciente lidavam, como eles lidavam com o luto, as fases do luto. Foi importante para mim porque eu já perdi algumas pessoas assim da minha família pro câncer, então acredito que foi um acalento, sabe, no meu coração. Então, acho que é isso. Esse livro é muito bom, gente. Todos os três são muito bons. Vou te confessar que só de olhar a capa dele já me dava assim, vontade de chorar, porque... Todo capítulo eu chorei, todos. Muito, muito, muito lindo, muito sensível. E eu gosto muito de cuidados paliativos também. Quando eu fazia psicologia, um tempo atrás, inclusive estava conversando com o nosso próximo entrevistado, que eu sempre me interessei muito por cuidados paliativos e de trazer um pouco de dignidade para as pessoas, assim, no momento Sim. mais importante, né, da vida delas, que é o momento de partida. E esse livro, sensacional também. Acho que as suas dicas, assim, incríveis, menina. Você arrasou demais. Ai, viu? Obrigada. Bom, agora a gente está chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Eu quero agradecer a Iris pela participação, por esse papo incrível, muito rico de conteúdo. Você está convidado para retornar mais vezes, tá? A gente está sempre com a porta aberta. Muito obrigado, viu? Ai, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela acolhida. Fico muito feliz de poder ter falado de uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu amei. Até cantar você cantou, né? Então, chiquérrimo esse programa. Gente, eu quero mandar um abraço para vocês aí que estão nos ouvindo nesse momento ou nos assistindo no YouTube. Você quer mandar beijo para alguém? É o momento. Eu quero mandar beijo para os meus familiares, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai, enfim. E para as minhas colegas, né, do curso de letras, professores, enfim, porque eles corroboram muito para a minha construção enquanto leitora, enquanto pessoa, então acredito que eu vou carregar eles para sempre no meu coração. Quero mandar um abraço também para o pessoal do Centro Acadêmico de Letras, que está aí também nos ouvindo na audiência. Muito obrigado, gente. E vamos para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Sextou com DCE e eu quero aproveitar esse momento, voltando do intervalo, para a gente mandar alguns abraços aí para nossa audiência, que está na escuta toda semana. Eu quero mandar um beijo especial para Dona Maria, que é mãe da inesquecível Gabriela Minhos. Um beijo, Dona Maria, que tá ligadinha e mandou mensagem já elogiando o programa passado. Então acho que foi melhor do que imaginava. Quero mandar também um abraço para toda a equipe do Subway da Unesc, que estão sempre lá, nos atendendo com muito carinho. E continuando o nosso programa, agora tem um assunto um pouquinho polêmico, gente, que é o Big Brother Brasil. Muita gente ama, muita gente odeia. Mas quem está aqui para conversar sobre o Big Brother Brasil com a gente é o acadêmico da quinta fase de psicologia, o Nathan Colonetti. Então, o Big Brother é um entretenimento, né? Então, tem muitos fatores em volta do entretenimento que vão tirar essa conclusão aqui pra gente, né? Como é multifatorial, então, eu aqui organizei 10 fatores, assim, que podem estar contribuindo para essa nossa discussão, né? Então, o primeiro, né, que eu já tinha dito, ele é um entretenimento, então as pessoas acabam tirando um pouco da rotina, assim, né? Pra estar assistindo ali o Big Brother, né? Então, fugindo um pouco da realidade, né? Outra coisa também que acaba acontecendo é essa questão de conflitos e drama, né? Então, as pessoas acabam ali assistindo, assim,
Então, porque as pessoas gostam de ver o estrago, né? Às vezes elas querem um entretenimento ali que elas possam acompanhar uma briga. A galera é curiosa, né? Curiosidade. Sim, exato. E esse era um dos outros fatores que eu ia comentar também, né? E daí também tem essa questão da identificação com os participantes, né? E também daí tem a questão da interatividade, né? Então a gente sabe que a gente consegue eliminar alguém, talvez tenha essa sensação de poder, assim, é interessante. Coisa meio gamificada, também, né? Exato, escolha de líder, né? Enfim. Então tem muita coisa assim, né? E a gente também tem algumas teses de doutorado, até que virou livro, né? Então tem um doutorado ali da USP, de Sociologia, que o nome da mulher é... deixa eu pesquisar aqui agora... Agora não me fugiu o nome dela, mas é um livro, assim, que ela publicou posteriormente, né, que vai fazer essa análise, né, até um pouco radical, assim, e que eu posso até concordar de alguma maneira, que acaba levando os próprios participantes do Big Brother a um sofrimento, né. Então, é bem complicado toda essa questão, porque o pessoal, ele tá privado, né, não sabe de muita coisa, enfim, é bem complexo. É bem complicado mesmo. E também eu acho que existe uma identificação, assim, com os próprios problemas e problemáticas que aqueles personagens, né, participantes, acabam passando, né? Então, você, sei lá, se identifica com a história das pessoas, isso também pode influenciar, né, nessa audiência. Tem a questão das redes sociais também, né? Que hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas estão ali ligadas na Globo, assim, tem esse fator também, né? Muita gente acaba só deixando a TV ali ligada, assim, também acaba não assistindo muito, mas o engajamento também hoje em dia acaba sendo por fora, né? Então a gente sabe que no Twitter, né? No Instagram, Choquei, enfim, Alfinetei, tem muita página, assim, que vai postando assim, a gente acaba seguindo e fica engajado nesses assuntos, né? Eu particularmente, eu não assisto o programa na TV. Na verdade, no primeiro dia do programa, eu fiquei muito empolgado, porque tinha lá vários famosos, aí pensei, nossa, eu vou assistir muito esse programa. Aí assinei lá a Globoplay, não pode falar marca, eu acho. Não estão patrocinando, não vou falar Globoplay, não. Assinei lá o streaming, né? E, cara, eu acho que foram 3 dias que eu consegui assistir, porque eu comecei a ficar meio desconfortável de ver pessoas existindo ali ao mesmo tempo que eu, em outro lugar. Sim. E essa é a questão do programa, né? Você acompanhar esse dia a dia das pessoas. Sim. Então, não fez sentido pra mim, assim, assistir pela Globoplay. Então, eu passei a acompanhar, na verdade, no Twitter. Aí, só os pontos mais importantes do programa chegavam até mim. E é assim que eu fui acompanhando, né? Mas a gente acompanhou aí que houve uma desistência do Big Brother, né? A Vanessa Lopes acabou apertando o botão da desistência. E a gente acompanhou ali um adoecimento dela, de certa forma, né? Você acha que ela teve um surto ali no programa? Então, durante esse surto ali que ela teve e tudo mais, que ela acabou desistindo, eu e um amigo meu, o Hugo, a gente acabou gravando um Reels, assim, não diagnosticando ela, porque isso acaba sendo muito antiético, né? Porque não tem como a gente diagnosticar uma pessoa, mas a gente acabou analisando, assim, né, basicamente o que estava acontecendo, e a gente tentou mostrar pro pessoal os sintomas que poderiam estar acontecendo ali, né? E o que a gente concluiu na época é que ela teve uma perda abrupta da realidade, né? E depois, posteriormente, ela acabou tendo uma entrevista ali no Fantástico, não sei se você pode falar... Mas enfim. E daí no Fantástico ela falou que ela teve um quadro psicótico agudo, né? Ou, enfim, transtorno psicótico breve, né? Como tem 2 nomes, né? E, enfim, basicamente ali acaba sendo isso, é um delírio, né? Então acaba tendo desorganização do pensamento, né? Acaba tendo ansiedade ali no meio, assim. Então ela teve um estado alterado da consciência dela, né? Que no caso é o delirium, né? É diferente de delírio, porque o delírio acaba sendo do pensamento apenas. Então tem delírio persecutório, tem delírio de grandeza, né? Que tu se acha o presidente, assim, vamos dizer. Eu tenho esse. E tem o persecutório, que daí a gente acaba tendo a ideia de que a gente está sendo perseguido, né? Isso acaba sendo... E aí tu acha, assim, que a situação que ela estava se encontrando ali, privada de liberdade, de certa forma, né? Presa com várias pessoas, situações estressantes, puderam contribuir com esse quadro? Ou era uma coisa que talvez ela já tivesse antes, já tivesse passado por isso? Então, dentro do contexto de diagnóstico, a gente percebe que existem 2 fatores, né? Que seria a questão de estar
com fatores evidentes de estresse e não evidentes, né? No caso, a gente percebe que ali houve fatores evidentes de estresse por parte do próprio ambiente e do contexto do programa, né? Então, a gente percebe que o Big Brother acaba tendo um ambiente ali em que acaba causando estresse, né, dos participantes. Então, a gente percebe a casa ali, o papel de parede, né, a decoração, as luzes são muito fortes e, enfim, isso acaba desregulando o ciclo circadiano dos participantes, sabe? Que não tem a ver só com sono, assim, não sei se você já ouviu falar o que é ciclo circadiano. Nunca ouvi falar, explica pra gente. Ciclo circadiano basicamente está relacionado não só com o nosso sono. Muita gente vai estar escutando sobre isso e vai estar relacionando só sobre o sono, né? Que seria o nosso relógio biológico. É o horário que a gente acaba estando ali acordado e o tempo ali que a gente dorme, né? A maioria das pessoas acaba tendo o ciclo circadiano desregulado até por conta do nosso sono. Mas, principalmente, também tem essa questão do cortisol, que é o nosso estresse, né? E tudo mais. E, basicamente, o que o programa assim, acaba fazendo é desregular o ciclo circadiano do pessoal. Não apenas dentro desse contexto, mas também com a alimentação, né? Enfim, acaba sendo estressivo, assim. Gente, mas isso não devia ser crime? Pelo amor de Deus. Basicamente, tipo, eles têm uma equipe de psicólogos ali, né? Então, assim, acaba sendo bem complicado. Então, por isso que eu comentei, né? Que tem muitos estudos, assim, de 2011, 2012, principalmente. Eu achei interessante isso, porque os estudos que tem relacionados a reality shows, a Big Brother, assim, são dessas épocas, sabe? Provavelmente, com esse caso da Vanessa Lopes, alguém vai fazer algum TCC sobre isso, eu acho, ainda. Mas, enfim, é basicamente isso. Que loucura, né? E você, então, considera que o Big Brother é um experimento social? Então, já vi. Tem um psicólogo em 2008 que ele publicou um artigo que ele comenta sobre isso, né? Eu não acho isso tão válido, pra te falar a verdade, porque... sim, pode ser que sim, mas tem muita questão manipulada ali dentro, sabe? Que a gente também não sabe, né, basicamente. Então, não podemos dizer que é um experimento ali, porque para a gente denominar isso, a gente teria que ter uma proposta metodológica também dentro dos padrões éticos. Eu acredito que, enfim, não sei se isso, dentro da literatura científica isso acaba sendo... Sim, mas pensando dentro desse contexto, acho que não, sabe? Porque tem que ter um padrão metodológico, enfim, né, mais estável. Entendo. E tu participaria do Big Brother? Cara, eu acho que eu não participaria, principalmente por o motivo de que o programa, ele é manipulado praticamente, né? A gente sabe que dentro do Twitter acaba tendo as questões mais relevantes, mas principalmente com o pessoal de casa que acaba assistindo, enfim, né? A Globo ali, eles podem simplesmente cortar uma cena ali que tu fala algo importante dentro do contexto ali e a situação acaba não ficando tão esclarecida, tão clara. Então, tipo, eles recortam partes, assim, do programa e acaba... Enfim, isso pode... A gente pode ser cancelado por causa disso, né? É verdade. Provavelmente. Então, tipo... Mas nem por 3 milhões, assim... Tem um prêmio com... Ele vale a pena pra te participar, talvez? Acho que... Sei lá, cara. Não sei. Tenho minhas dúvidas, assim. Acho que talvez depois, assim, ia dar pra fazer bastante patrocinado do Insta, né? Com certeza. Sim, ia dar bastante seguidor. Eu não sei se eu participaria, não. Porque eu já tenho uma pré-ansiedade de saber que tem alguém me assistindo 24 horas por dia. Imagina, gente. Então, não seria vida pra mim. Mas talvez as pessoas também se acostumem, né, com essa ideia. Sim. Mas, enfim, eu quero mandar um beijo para o Centro Acadêmico de Psicologia, nossos queridos parceiros. E eu queria saber, assim, desse teu currículo extenso, que eu sei que tu faz parte de várias coisas. O que você faz aqui na universidade? Então, eu comecei no curso ali para 2022, né? E a partir do ano passado, assim, eu comecei a querer, tipo, fazer algumas coisas, assim, porque tinha vontade, assim, sabe? De participar ativamente, assim. Então, ano passado a gente criou a Liga Acadêmica de Neurociências aplicada à Psicologia, né? E ali, basicamente, a Liga, ela tem a proposta, né? Da gente estar aprofundando questões relacionadas à neurociência por meio da psicologia, né? A gente acha isso muito importante porque dentro do curso a gente acaba tendo poucas matérias relacionadas a isso, então a gente acredita que aprofundar nisso é bem interessante. A coordenação apoiou muito, né? Os professores também apoiam bastante a gente isso. A gente está com inscrição aberta, aliás, agora para o pessoal ser membro e tudo mais.
E, enfim, a gente, ano passado eu também entrei para o Laboratório de Autismo e Neurodesenvolvimento, né? Ele faz pesquisa aqui na Unesc, né? Então, a Unesc traz bastante suporte, assim, para a gente poder agregar de alguma maneira nesse nosso currículo, né? E a partir desse ano, então, a gente começou uma nova gestão ali no CA e por meio das ligas ali que eu já estava envolvido, a gente criou um departamento de ligas acadêmicas, né? E dentro do departamento, assim, a gente incentiva o pessoal ali da psico a criar mais ligas, né? Porque é um curso muito amplo, né? E então é legal a gente se aprofundar nos assuntos de forma mais específica, né? Para quem quer seguir cada área, né? Então a gente já tem liga de psicanálise, liga de gestão pública em saúde, liga de neurociência aplicada à psicologia, liga de cuidados paliativos também, tem liga de álcool e outras drogas, enfim, né? De grupos de estudos relacionados a isso. Então é muito interessante, a gente até quer ter mais espaços, né? Dentro do contexto da Unesc, assim, né? Então a gente criou esse departamento para isso, né? Para a gente buscar mais espaço em relação a isso. Maravilhoso. Gente, estamos aqui quase encerrando o nosso programa. Eu queria saber aí de casa, vocês participariam ou não do Big Brother, hein? Porque, olha, é bastante responsabilidade, bastante exposição. Eu não sei se é para mim. Mas queria agradecer muito a presença do Natan, dizer que foi um prazer enorme, muito interessante esses assuntos, muito interessante essa visão mais voltada à psicologia para o Big Brother Brasil. A dicção não está funcionando hoje. E de dizer que a gente está sempre com as portas abertas aqui do programa para receber a psicologia, os acadêmicos. E se vocês aí de casa têm algum assunto, têm alguma sugestão de pauta, ou se vocês quiserem também participar aqui do programa, basta enviar uma mensagem lá no @DCEUnesc no Instagram. Aproveita e segue o DCEUnesc lá no Instagram para dar aquela força. Também me siga nas redes sociais, @LucasGon, Lucas com 2 Cs, G-O-N, de navio. E eu vejo vocês na semana que vem. Lembrando que nosso programa é toda sexta-feira, às 6 da tarde. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, Natan. Valeu. E é isso. Quer mandar beijo pra alguém, Natan? É o momento. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do laboratório ali, que sempre tá me apoiando e tudo mais. O pessoal da Liga também. Meus amigos ali da faculdade. Os professores ali também que me apoiam muito. Enfim, minha família. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. E até sexta-feira que vem. Um abraço. Tchau.